Fala pessoal do canal Matemitano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Alan com mais um vídeo. E hoje, como vocês podem ver, é dia de FUVEST. Nós vamos resolver algumas questões aí da prova V da FUVEST 2021. Não se esqueça, se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e muitos conteúdos matemáticos para vocês. A primeira questão era a seguinte: a figura ilustra graficamente uma região de um bairro com ruas ortogonais entre si. O ponto X indica um condomínio residencial e o ponto Y indica a entrada de um parque. Três moradores realizam caminhos diferentes para chegar ao ponto Y, partindo do ponto X, ilustrados com cores diferentes. Se A, B e C representam as distâncias percorridas por esses moradores nesses caminhos, é correto afirmar que... Bom, gente, questãozinha muito simples aqui que a gente tem. Temos uma malha, né? Vamos supor que essa malha é quadriculada, porque se as distâncias fossem diferentes, a gente não conseguiria resolver essa questão. Muito tranquilo. Uma forma da gente estar olhando para essa questão aqui é da maneira direta, certo? Então a gente vai simplesmente contar aqui o nosso caminho, obtendo então que o caminho A tem tamanho 20, o caminho B tem tamanho 16 e o caminho C tem tamanho 16 também. Logo, B é igual a C e essas distâncias são menores que a distância A, alternativa B. Uau! Só que tem uma outra forma da gente enxergar esse enunciado, que é a seguinte: vamos traçar dois segmentos de reta aqui, limitando o x e o y. Certo? Então perceba que aqui nós temos um retângulo, o ponto x está em um vértice, o ponto y está em outro. E olha que legal, o caminho B e o caminho C, eles não saem de dentro desse retângulo aqui que a gente construiu. O que significa isso? Significa o seguinte, que para eu chegar do ponto x até o ponto y por dentro desse retângulo, indo somente para a direita e para baixo, que é exatamente o que o caminho B e o caminho C estão fazendo, todos os caminhos aqui darão a mesma distância. Ou seja, todos os caminhos vão ter que descer este segmento vertical e caminhar para a direita este segmento horizontal aqui. Certo? Então a gente, de cara, batendo o olho no enunciado, conseguiria concluir que o caminho B e o caminho C têm o mesmo tamanho. E o caminho A? O caminho A saiu aqui do nosso retângulo, ó. Então ele com certeza vai ter que percorrer para a direita a mesma distância, mas como ele subiu, ele vai ter que descer. E isso aqui é o que está a mais na distância do A, então a gente também conseguiria concluir que o A é o maior caminho de todos. Então a alternativa para esse enunciado é a alternativa B. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Segunda questão. Qual dos gráficos representa uma relação entre as grandezas x e y, em que y sempre diminui na medida que x aumenta? Vamos lembrar, pessoal. Aqui, de acordo com esses gráficos, o y ele é crescente para cima, certo? Então, ele vem lá do menos infinito, passa pelo 0, 0 e sobe aqui para o mais infinito. Essa é a orientação da reta numérica do y. A reta numérica do x, ela é crescente para a direita, certo? Então, na esquerda, a gente vem do menos infinito, passa pelo 0, 0 aqui e para o mais infinito a gente segue, ok? Então, o nosso x ele cresce à medida que a gente caminha para a direita e o nosso y vai decrescer quando a gente for para baixo. Certo? Então a gente está querendo aqui olhar para esses gráficos, o único gráfico onde cada vez que a gente vai para a direita, o nosso y vai para baixo. Bom, esse primeiro gráfico aqui, cada vez que a gente vai para a direita, aumentando o valor do nosso x, o y fica no mesmo lugar. Então a gente tem um gráfico constante. Esse do item B, começou bem, ó. Cada vez que a gente está indo para a direita aqui, é o nosso y diminuindo. Mas em um momento ele fica constante. No gráfico C, a gente decresce e depois cresce. No gráfico D, a gente cresce, decresce e decresce mais um pouco. Mas a gente teve um crescimento aqui no começo, que não é o que queremos. O último gráfico que sobra é o gráfico E, que vai ser a resposta. Cada vez que eu ando para a direita, o meu y está andando para baixo, certo? Então aqui, alternativa E. Questão número 3. Vamos ler aqui o quadrinho, encontro anual de primos.
Saudades, primo, você é um cara ímpar. Você diz isso para todo mundo aqui na festa. Número 2 é o único número primo e par ao mesmo tempo, né? Então, ele tá tirando um sarro aqui com esse cara. Bacana ver que a turma continua unida. Verdade, é uma galera que não se deixa dividir por qualquer fator. Lembrem-se, um número primo é divisível apenas por um e por ele mesmo. Você sabe quem é aquele sujeito? Também não conheço, é um primo distante. Vemos aqui pela camiseta do sujeito que ele é um primo bem distante mesmo. Ouvi dizer que ele trabalha com criptografia. Nós temos aplicações de números primos em criptografia. Certo? O quadrinho aborda o tema de números primos, sobre os quais é correto afirmar. Vamos analisar as alternativas separadamente. Primeira alternativa: todos os números primos são ímpares. Verdade ou mentira? Mentira. O número 2, ele é par e ele é primo. Alternativa B: existem no máximo 7 trilhões de números primos. Será que os números primos têm um fim? Não, é falsa. Existem infinitos números primos, de acordo com o teorema de Euclides. Letra C: todo número da forma 2 elevado a n mais 1, com n pertencente aos naturais, é primo. Bom, n igual a 1. 2 elevado a 1, 2 mais 1, 3. 2 elevado a 2, 4 mais 1, 5. Beleza. Se n for 1 e 2 dá certo, mas se n for 3, isso aí falha. Certo? Então essa alternativa era falsa. Letra D: entre 24 e 36 existem somente dois números primos. Verdade! Nós só temos o 29 e o 31 entre o 24 e o 36. Tudo bem? Vamos ver a alternativa E aí que a gente já sabe que é falsa. O número do quadrinho 143 é um número primo. Mentira! Dá para dividi-lo por 11. Também dá para dividi-lo por 13 aí. Alguém pode ter visto essa outra divisão. Questão número 4. 3 triângulos equiláteros e 2 quadrados formam uma figura plana, como ilustrado. Seus centros são os vértices de um pentágono irregular, que está destacado na figura. Se T é a área de cada um dos triângulos e Q a área de cada um dos quadrados, a área do pentágono é. Eu redesenhei as figuras aqui para ficar mais fácil da gente enxergar. Os pontos J, K e M são os centros dos triângulos equiláteros. Então eles são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro ao mesmo tempo. Vamos mostrar que esse segmento JK forma 90 graus com esse lado CI aqui. Vamos utilizar este losango ACFI. Lembre-se, todos os lados aqui são congruentes porque ele é formado por dois triângulos equiláteros. A diagonal AF ela é bissetriz do ângulo A e do ângulo F. Então, todos os losangos têm essa propriedade. A diagonal deles vai ser uma bissetriz dos ângulos A e F nesse caso. Então, o que acontece? Essa bissetriz, ela também é bissetriz do triângulo, certo? Não só do triângulo ACI, mas também do triângulo CFI. Ou seja, se a diagonal vai ser bissetriz deste triângulo e do outro, ela tem que conter os pontos J e K. E lembre-se, CI aqui vai ser a outra diagonal. E existe uma propriedade que diz que as diagonais do losango formam 90 graus entre si. Então isso é importante para a gente entender como está essa figura. Beleza. E agora? Agora eu vou traçar os segmentos que saem de G e passam por J e de I por J. Por quê? Dessa forma, eu obtenho aqui dois triângulos retângulos congruentes. Como eu sei disso? Perceba que este ângulo aqui obrigatoriamente vai ser 90 graus, junto com esse. Este ângulo que está aqui tem que ser congruente a este que está do lado, porque o segmento IJ aqui vai ser bissetriz do ângulo do triângulo. Certo? Então nós temos já três ângulos internos congruentes. A gente consegue, claro, concluir que esses dois ângulos vão ser congruentes. Além disso, a gente tem um lado em comum aqui, ó, que é o IJ a esses dois triângulos. Então nós temos o caso de congruência ALA. Ok? Esses dois triângulos são congruentes. E a gente pode estender isso para o triângulo inteiro. E todos esses outros triângulos aqui que não estão pintados serão congruentes entre si. Ou seja, esses dois triângulos juntos são 1/3 do triângulo grande.
e olha o que acontece, nós vamos ter mais um terço aqui e mais um terço aqui. Ok? E no caso dos quadrados, bom, usando a mesma ideia, esse segmento aqui de CJ, ele tem que interceptar o L formando 90 graus, certo? Então a gente sabe, por conta desse ponto aqui ser médio, que este quadradinho aqui vai ser 1/4 do quadrado grande, ok? E aí a gente tem essa relação, 1/3 do triângulo, mais 1/3 do triângulo, mais 1/3 do triângulo, e 1/4 de cada quadrado. Somando tudo isso, a gente fica com um triângulo inteiro mais meio quadrado. Alternativa C. Acertou. Agora nós vamos para a questão 5. Uma questão aqui sobre porcentagens. Um comerciante adotou como forma de pagamento uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo exatamente o mesmo valor por cada produto, ele resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser calculado por. Ou seja, ele tem um desconto aqui quando ele vende cada um dos produtos dele por conta da taxa da operadora de cartões. Então, o que acontece aqui? Ele não quer perder esse 6%, certo? Ele quer que o preço que pagava antigamente sem essa taxa seja o mesmo, certo? Então a gente pode pensar o seguinte aqui, ó. O que acontece com o preço de venda dele? Toda vez que ele vende alguma coisa, ele vai ter um desconto, certo? E a gente quer que isso aqui, né, que essa venda com esse desconto seja exatamente o preço antigo que a gente tinha antes da máquina. Então o que acontece? A gente quer descobrir por quanto que a gente tem que vender esse produto. Resolvendo aqui cada uma das passagens, a gente vai isolar o V. Isolando o V, a gente vai descobrir que o novo preço de venda precisa ser o preço antigo dividido por 0,94. Alternativa D. Tudo bem? Gostaram do vídeo? Deixa um like aí para nós, comenta se vocês curtiram ou não, se ficaram com mais alguma dúvida além do que foi colocado aqui, que a gente vai tentar ajudar todo mundo que precisar aí. Tudo bem? Ficamos aqui por hoje e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, pessoal!